No capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, Paulo fala sobre a liberdade, os direitos do apóstolo. Ele comenta que quem jamais vai à guerra à sua própria custa, ou quem planta a vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho, ele faz algumas considerações daqueles que viviam formalmente, né, no contexto de trabalhar pela obra, e ele abriu mão muitas vezes desse direito que lhe era devido por ser um apóstolo. Ele diz ainda: não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor, que aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Mas ele abriu mão, vamos dizer assim, desse direito. E ele passa a falar ainda de quanta abnegação ele fez ao pregar o evangelho. Ele diz: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, a fim de que por todos os modos salvar alguns. E ele até faz algumas considerações comparando o contexto de esporte, das práticas gregas, com o contexto espiritual. Ele fala: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Isso em qualquer categoria, né? Tem uma disputa, mas um só é premiado. Mas ele diz: correi de tal maneira que alcanceis. Deus trabalha de maneira diferente, onde todos que perfazem o percurso, completam o percurso, alcançarão então o prêmio. Ele diz que todo atleta em tudo se domina, esses para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, ele diz: esmurro também, assim corro eu, na verdade, né? Assim corro eu, não sem meta, e não como quem desferindo golpes no ar. Não, mas, aí ele fala, né, que é a parte que eu ia falar anteriormente, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo, de alguma maneira, a ser desqualificado. Então ele está falando, claro, não é uma figura de linguagem, não está dando murro, mas a sua abnegação, a sua entrega, onde ele fala, onde todos aqueles que querem ter uma alta performance em qualquer categoria esportiva, ele se dedica o melhor, faz o melhor, o máximo, e de igual modo também no contexto espiritual, o apóstolo está conclamando, convocando, falando sua própria experiência naquilo que ele fez. Ele passa a falar no capítulo 10 sobre exemplos da história de Israel. Ele já diz que todos comeram de um só manjar espiritual, beberam de uma mesma fonte espiritual, e ele diz que essa fonte, essa pedra era o próprio Cristo. Ele fala ainda que ninguém busca o seu próprio interesse, assim o dos outros. Deve ser assim, Cristo nos ensinou. O verso 26 ainda do capítulo 10, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Isso, quem sabe, pegando até uma parte do que diz no Salmo 19, né? O Senhor pertence à terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. E eu quero fechar ainda as considerações do capítulo 10 da carta aos Coríntios, versículo 31, onde ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que você, o que eu vier a fazer, tem que passar por esse filtro. Quer se comendo, quer bebendo, ou outra coisa. E essa outra coisa inclui tudo. Trabalho, estudo, em qualquer área da vida, né? Qualquer coisa que eu for fazer deve ser visando a glória de Deus. Que a graça de Deus nos alcance e que a cada dia venhamos estar dispostos a fazer a sua vontade.